Nesse vídeo a gente vai começar a estudar a primeira lição da EBD. Nessa primeira lição a gente vai começar a entender um pouco mais sobre quem foi o profeta Ezequiel, e durante as 13 lições que vai vir posterior, a gente vai ver também sobre profecias relacionadas ao livro de Ezequiel e várias outras curiosidades também escatológicas. Então vamos começar aqui, pessoal. A gente vai começar então a nossa primeira aula aqui da EBD, e esse subsídio aqui em PDF, todo o material completo, eu vou deixar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Então vamos lá então, pessoal. Essa aula aqui então é uma aula bem diferente, já é a nossa primeira aula. E essa primeira aula aqui, ela é bem grande, os tópicos. Eu vou deixar todo detalhadinho para vocês lá no material. E algumas partes aqui a gente vai passar um pouco mais rápido. Só que todo detalhe vocês vão ter acesso no material. Então vamos começar então o nosso primeiro tópico aqui, falando sobre o livro de Ezequiel. Então nessa lição aqui, basicamente, a gente vai falar sobre o livro de Ezequiel, a gente vai falar sobre o Ezequiel. E a gente vai falar também sobre algumas responsabilidades do cristão. Então, basicamente, são 4 tópicos que a gente vai conversar nessa aula. E a gente vai ver agora, o primeiro tópico a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar daqui desse primeiro tópico, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque muitas pessoas pedem a segunda aula, a terceira aula, só que acaba às vezes não se inscrevendo ou não ativando o sininho e acaba perdendo essas aulas que a gente coloca aqui. Se inscreva no canal e vamos começar aqui o nosso primeiro tópico aqui dessa lição. Então o primeiro tópico vai falar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Nesse livro de Ezequiel, pessoal, basicamente a gente divide em 3 períodos. Então a gente tem um livro que é um dos maiores livros da Bíblia, que é 48 capítulos, que é o livro de Ezequiel. E esse livro de Ezequiel, ele é basicamente tão grande que a gente precisou dividir em 3 categorias. Então a gente divide a primeira parte do livro falando sobre um assunto, a segunda parte falando sobre outro assunto, e a gente tem a terceira parte falando sobre, literalmente, o fechamento ali das profecias do profeta Ezequiel. Então vamos começar a entender agora as 3 partes que se divide o livro de Ezequiel. Então a primeira parte do livro, eu coloquei para vocês aqui, ó. Basicamente os primeiros 24 capítulos é a primeira parte do livro. Nesses 24 primeiros capítulos, ali tem muita informação, e todas as informações que estão ali são bem relevantes. A gente já tem no primeiro capítulo falando sobre a visão que ele teve quando estava lá no cativeiro, e nessa visão a Bíblia fala que ele ficou por 7 dias, depois que ele teve aquela visão de Deus, que ele viu o rio Quebar, que ele estava lá no rio Quebar, e ele teve aquela visão do céu, ele viu os querubins. Quando ele teve essa visão, o profeta Ezequiel, ele ficou mais ou menos ali uns 7 dias. Eu não sei nem qual é a palavra no português para falar. Ele ficou chocado, ele ficou deslumbrado, e ele ficou ali praticamente paralisado por 7 dias após receber a primeira revelação dos primeiros capítulos. Porque foi uma coisa tão maravilhosa que ele viu, que a gente não sabe exatamente como que foi, mas ele ficou ali aproximadamente 7 dias, só maravilhado mesmo, com as revelações que ele tinha recebido da parte de Deus. Então nesse primeiro capítulo aqui já fala um pouquinho sobre essa experiência de Ezequiel, e os primeiros 24 capítulos falam um pouquinho sobre ele entregando as profecias para o povo. Então vamos só contextualizar um pouco melhor aqui. Vamos entender aqui mais ou menos o conceito aqui do profeta Ezequiel. Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia e começou a levar a galera invadiu Jerusalém e começou a levar a galerinha para a Babilônia, uma das pessoas que foi exiladas foi o profeta Ezequiel. Então vamos só dividir assim, ó. O profeta Ezequiel, ele foi levado por Nabucodonosor, saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, e esse profeta ele começou a profetizar para as pessoas que estavam ali, que foram exiladas. Então assim, a gente tem o profeta Daniel profetizando lá na corte de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Aí a gente tem Ezequiel profetizando para o povão. Então a gente fala que o profeta Ezequiel é literalmente o profeta do povão. Então enquanto Jeremias profetizava lá em Judá, Daniel profetizava na corte de Nabucodonosor, e o profeta Ezequiel profetizava no meio do povão lá, no meio da galera que estava no cativeiro. Então, os primeiros 24 capítulos do livro vai falar exatamente sobre isso. Várias orientações que o profeta Ezequiel está dando, uma mensagem de esperança para o povo, que um dia eles sairiam, que Deus traria para eles a libertação. Embora tenha demorado 70 anos, mas foi profetizado aqui pelo profeta Ezequiel. Então, a primeira parte do livro de Ezequiel, os primeiros 24 capítulos, fala mais ou menos sobre esses temas, beleza?
Vamos avançar aqui agora, o tópico 2, que vai falar um pouquinho sobre a segunda parte do livro. Já nessa segunda parte, ele fala bastante sobre as outras nações, as nações vizinhas. Pessoal, só lembrando, né, essa aqui é a nossa primeira aula sobre esse tema. Depois a gente vai ter mais 12 aulas ainda além dessa, aí dá pra gente detalhar um pouco mais. Só que nessa segunda parte aqui, ele começa a profetizar para as outras nações. Aí eu coloquei pra vocês aqui, ó. Ele fala então, ó, deixa eu colocar pra vocês, ó, ele profetizou contra Amon, ele profetizou contra Moabe, sobre Edom, sobre os filisteus e sobre Sidom e Egito. Então a segunda parte do livro de Ezequiel é só sobre profecias para as outras nações. Aqui eu coloquei para vocês as referências, ó. Aqui tem Êxodo 19, né, falando um pouco sobre isso, e aqui a gente tem também essa divisão aqui, ó, Ezequiel, a partir do capítulo 25 a 32. Então de Ezequiel, capítulo 25 até o 32, ele fala sobre sistemas. Aí aqui entra uma curiosidade aqui bem rapidão, né, só pra gente saber um pouco mais sobre isso. Teve um período na vida do profeta Ezequiel que ele não profetizou nada, ele ficou literalmente em silêncio. Esse período, né, é aproximadamente ali 13 anos. Então durante 13 anos no ministério ali, né, profético de Ezequiel, ele não falou nenhuma profecia. E quanto que entra esse período? O intervalo, né, da segunda parte do livro para a terceira parte do livro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, nesse intervalo ele ficou aproximadamente 13 anos em silêncio. Nenhuma profecia foi dada a ele, né, da parte de Deus, para ele levar para o povo. Vamos avançar aqui um pouco. Ó. A terceira parte vai falar um pouquinho sobre a queda de Jerusalém. Aqui eu deixei um pouquinho mais de informação para vocês. Ó. Então, enquanto na primeira parte ele dava uma mensagem de consolo, né, para o povo, na segunda parte ele profetizou sobre as nações vizinhas. Já nessa terceira parte ele fala sobre a destruição de Jerusalém e também sobre a restauração que Deus traria para o povo. Aí entra agora mais uma curiosidade aqui sobre esse livro aqui que eu acho bem interessante. Vamos lá, né, pessoal? O profeta Ezequiel foi usado por Deus para falar que ele restauraria a nação de Israel. Quando teve um movimento, né, chamado sionismo, que a galera começa a voltar para Jerusalém, que o rei, se eu não me engano, foi o Dário, começa a libertar o povo para eles voltarem para Jerusalém. O que aconteceu ali? Teve um movimento, então, que foi o sionismo, que os judeus voltam para sua terra. Aí entra uma coisa bem interessante aqui. Quando Zorobabel vai lá restaurar, né, os muros junto com Neemias, junto com Esdras, né, restauram os muros, enfim, começa a fazer a restauração do templo, existe um intervalo ali de mais ou menos 40 anos. Então as profecias do profeta Ezequiel começaram a ser concluídas através de Zorobabel depois de 40 anos. Então olha que interessante, é um camarada que foi usado por Deus, ele profetizou muitas vezes, porém, essas profecias que ele profetizou, né, durante o período ali de 48 capítulos, a maioria só foi acontecer depois de 40 anos, quando Zorobabel, né, começou a restaurar ali os muros, começou a restaurar ali o culto a Deus, o templo. Então isso é também um ponto interessante aqui da vida do profeta Ezequiel. Vamos avançar aqui agora, a gente vai para o segundo tópico. Só um detalhe, pessoal, eu fiz um estudo completo também falando sobre quem foi o profeta Ezequiel na Bíblia. Então eu vou deixar para vocês também o link aqui embaixo. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o profeta Ezequiel, só que eu já fiz um vídeo completo falando sobre quem era o profeta Ezequiel. Eu vou deixar também o link aqui desse estudo, assim, se eu lembrar, né? Mas se eu não lembrar, tá aqui no canal, né? Os últimos vídeos eu falei sobre o profeta Ezequiel. Então se você quer conhecer a história completa de Ezequiel, eu vou deixar para vocês também o link. Lembrando, eu já fiz um vídeo também falando sobre o que significa Ezequiel em hebraico. Então tem vários assuntos aqui que são vídeos separados, mas tudo complementa aqui nessa aula. Vamos avançar aqui então, ó, tópico 2 e o subtópico 1. Vai falar um pouquinho sobre a identidade do profeta Ezequiel. Eu coloquei para vocês aqui, ó, o nome Ezequiel em hebraico, só para vocês conhecerem um pouco mais. Basicamente, né, o nome Ezequiel em hebraico vem de uma raiz que é Hazak, né, que é forte, fortaleza. Então, o nome Ezequiel em hebraico, lembrando, né, a gente tem a raiz Hazak, que é de forte, alguém poderoso, e a gente tem o El no final, né? Então a gente junta ali, né, forte com Deus, né? Então o nome Ezequiel, ele passa essa ideia de alguém forte, alguém poderoso, e esse poder de Ezequiel, ele vem da parte de Deus. Então Ezequiel em hebraico passa essa ideia de alguém forte, mas está recebendo essa força de um ser superior, que é o próprio Deus. Vamos lá, vamos avançar aqui então, ó. Então, basicamente, né, a história de Ezequiel aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas só pra gente recapitular aqui, rapidão aqui, entender um pouco mais sobre ele. O profeta Ezequiel, então,
ele era da tribo de Levi, ele era para ser um sacerdote, porém, o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo para o cativeiro. E lá, como a gente sabe, né, na Babilônia, no cativeiro, não tinha como ele ser um sacerdote. Com 25 anos de idade, ele foi levado desse cativeiro, e ali com 30 anos de idade, né, 5 anos após ele ser levado para o cativeiro, Deus chamou ele para ser profeta. Então olha que legal, pessoal, com 30 anos era para ele ser um sacerdote de Deus, porém com 30 anos ele estava preso lá no meio do cativeiro. Só que aí Deus vai lá e chama ele, né, em Ezequiel capítulo 1, para ele ser literalmente um profeta. Então ele não exerceu o ministério dele como sacerdote, mas ele exerceu o ministério dele como profeta. Eu não vou falar mais sobre o profeta Ezequiel, porque eu já gravei um vídeo aqui de mais de 20 minutos só falando sobre Ezequiel. Se vocês querem aprender mesmo sobre Ezequiel, vou deixar para vocês o link aqui depois. Vocês acessem lá, que lá tem todas as informações de Ezequiel. Vamos lá, tópico 2 aqui então, ó. As procedências, né? A procedência de Ezequiel a gente já conversou um pouquinho, mas vamos só recapitular, né? Então ele morava na Babilônia, e quando ele ficou na Babilônia, né, ele morava em Jerusalém, e quando Nabucodonosor invadiu, aí ele passou a morar na Babilônia. E onde que ele morava? Ele morava numa cidadinha ali chamada Tel Abib. Essa cidadinha, né, depois que ele foi levado para o cativeiro, aí ele ficou vivendo ali, né, ele, na verdade, várias pessoas, eles ficaram vivendo numa cidadinha ali chamada Tel Abib. É tipo Tel Aviv, né, mas não é Tel Aviv. E nessa Tel Abib, o que acontecia ali? Essa cidade, um pequeno vilarejo que tinha ali, ele ficava muito próximo ao rio Quebar. Quando ele teve a visão, né, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, ele estava ali numa cidadinha ali, perto ali, onde ele morava. Então a procedência, né, do profeta Ezequiel é mais ou menos essa. Ele morava então em Jerusalém, quando foi levado para o cativeiro, e na Babilônia ele passou a morar ali próximo ao rio Quebar, que é onde ele teve a visão. Ele era então da tribo de Levi, ele era filho de sacerdote, e com 30 anos ele também seria um sacerdote. Porém, não aconteceu isso com ele. Aos 30 anos, ao invés de ele receber o chamado ministerial sacerdotal, ele recebeu o chamado para ser um profeta para a nação de Israel. Aqui eu coloquei várias referências para vocês aqui. Leiam essas referências aqui, porque tudo vai fazer sentido depois de vocês lerem essas informações aqui. Só um recadinho aqui bem rápido. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, preste muita atenção. Se você é professor da IBD, a gente preparou um curso completo da Escola Bíblica Dominical, e nesse curso vocês vão aprender como preparar, né, as aulas como essa, como vocês fazerem a exegese dos textos bíblicos, como você conseguir usar elementos externos para fazer com que a sua aula fique mais chamativa, que a sua aula fique melhor. Então, se você é professor da Escola Dominical, a gente preparou o curso Mestres da IBD. Nesse curso Mestres da IBD você vai aprender, né, literalmente, como preparar uma boa aula. Sabe quando você vai dar aula, as pessoas ficam todas dispersas, né, olhando para o lado, olhando para o celular, não vê a hora de ir embora? A maioria das pessoas podem até culpar os alunos, falar, nossa, um monte de aluno desinteressado. Só que, na verdade, se o professor não está dando uma boa aula, não é obrigação do aluno também querer ficar ouvindo. Então, a obrigação de reter a atenção dos alunos é do professor. Então, às vezes, o professor ele não tem uma boa didática, ele não sabe como atrair, né, a atenção dos alunos, e os alunos ficam ali dispersos, né, olhando para celular, olhando para relógio. Então, nesse curso da EBD, você vai aprender a como se posicionar, né, de uma melhor maneira como um professor, e como você vai aprender também os conteúdos bíblicos para poder ministrar a aula da EBD. Beleza? Então, vou deixar para vocês aqui também, no primeiro link, ou algum dos links aqui embaixo, vai ter aqui o curso Mestres da EBD por apenas R$ 69,00. Então, se você quer aprender a preparar a aula da escola dominical, dar uma aula diferenciada, o primeiro link aqui para vocês, ou um dos links vai estar aqui embaixo, para vocês fazerem a inscrição do curso Mestres da EBD. Lembrando que esse material aqui eu vou mandar para vocês também, sem senha, sem nada, totalmente aberto lá no nosso grupo dos Mestres da EBD. Fechou? Vamos avançar aqui então, ó, tópico 3. O tópico 3 vai falar um pouquinho sobre os atalaias. Eu já gravei também 2 vídeos sobre atalaia essa semana. Algum já está até disponível aqui para vocês, mas eu vou postar o outro também. Entre hoje e amanhã eu já posto. Eu já gravei um vídeo também falando só sobre quem eram os atalaias, quais eram as funções dos atalaias na Bíblia. E eu gravei um vídeo também explicando a raiz hebraica da palavra atalaia. Então aqui eu só vou comentar rapidão aqui, se vocês querem mais detalhes sobre isso, eu vou deixar para vocês também aqui na descrição. Então vamos lá, pessoal. A palavra atalaia que vocês vão encontrar na Bíblia, ela vem no sentido de tsofer. Aqui eu coloquei o textinho hebraico para vocês, ó. Então a palavra atalaia, ela é muito utilizada na Bíblia,
E geralmente essa palavra, né, otisofê, ela vai estar relacionado a alguém que guarda alguma coisa, está relacionado a alguém que protege alguma coisa. E eu coloquei aqui para vocês, algumas funções dos atalaias. Então eu coloquei aqui as 3 principais funções do atalaia, que é proteger a cidade, proteger as vinhas e proteger os campos. Então o atalaia, pessoal, basicamente, né, se a gente pudesse traduzir, né, o que seria um atalaia, seriam pessoas que guardam alguma coisa. Lá no tempos bíblicos, o que eles faziam? Eles faziam grandes muralhas, grandes torres e colocavam esses atalaias para vigiar esses locais. Então as pessoas que trabalhavam ali nessas torres, que trabalhavam nessas muralhas, eram os atalaias. Lembrando que atalaia é diferente de soldado, porque o soldado é o que vai para a guerra, o que está na frente, no campo de batalha na frente. O atalaia é o cara que fica ali, né, com um binóculo, né, se a gente pudesse falar, falando que o inimigo vem se aproximando, falando que o inimigo está próximo. Então o atalaia, ele alerta o exército e o exército vai lá e vai para o combate. Então o profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus como um atalaia. E o que quer dizer isso? Ele foi chamado para alertar o perigo, né, dos falsos profetas, dos falsos reis, da falsa moralidade que estava tendo na Babilônia. Então o profeta Ezequiel, ele é tido como um atalaia, ele é chamado como atalaia porque ele tinha a função de literalmente, né, avisar sobre essas falsas profecias que aconteciam na Babilônia. Aqui eu coloquei para vocês, né, toda a explicação certinho. Vamos para o tópico 3.2 agora. Aqui, eu deixei para vocês, vamos avançar aqui, o fim dos 7 dias, né? Isso aqui é uma coisa bem legal. Aqui já entra agora, né, em relação também ao livro de Ezequiel. Aqui eu coloquei toda a explicação aqui sobre o fim dos 7 dias. Como eu já falei no começo, né, do vídeo, quando ele teve aquele chamado, lá em Ezequiel capítulo 1, que ele teve, né, toda aquela visão de Deus, o que acontece? Ele ficou 7 dias ali paralisado, né? Paralisado no sentido figurado, viu, pessoal? Não ficou paralisado, né? Ele ficou extasiado, né? Ele ficou todo emocionado de ter aquela visão. E quando acabou esses 7 dias que ele saiu, né, do local que ele tinha tido a visão, aí acontece isso daqui que eu coloquei para vocês, Ele inaugura o seu ministério profético. Então ele teve aquele tempo de respirar, né, entender o que estava acontecendo, e depois ele vai e começa a exercer o seu ministério. Isso aconteceu após os 7 dias. Vamos avançar aqui, Aqui eu coloquei para vocês, a expressão filho do homem. Isso aqui é bem legal, né? Aqui a expressão é Ben Adam, filho do homem. O profeta Ezequiel, ele é o profeta que mais recebe esse chamado de Deus como filho do homem. Nenhum homem na Bíblia, nenhum profeta na Bíblia é tão chamado assim como filho do homem como o profeta Ezequiel. Aí entra uma curiosidade bem interessante, né? Por que Deus chamava Ezequiel de filho do homem? Aqui já entra, né, várias teorias aqui dos teólogos, mas basicamente Deus estava querendo falar para Ezequiel que ele era homem. Embora ele tinha uma grande intimidade com Deus, tinha uma grande responsabilidade, ele ainda era homem. Então Deus sempre enfatizava para Ezequiel, você é filho do homem. Você não é, no sentido assim, passando a ideia mesmo, né, que ele teria atributos humanos para exercer o seu ministério. Então, uma das teorias, né, que tem sobre isso é para que Deus evidenciar, né, para Ezequiel que ele era apenas um homem. Embora ele tinha muito poder de Deus, né, ele tinha muita comunhão com Deus, ele ainda era apenas um filho do homem. Beleza? Vamos avançar aqui, Aqui eu coloquei, ele foi atalaia sobre a casa de Israel. Isso aqui eu já comentei com vocês, né? Então ele é chamado também de atalaia. E atalaia justamente porque ele profetizava, né, para o povo. E agora a gente vai avançar aqui no nosso último tópico. Lembrando, né, eu estou passando aqui bem rápido essa lição, porque essa é uma lição bem extensa. Daria para a gente conversar aqui horas e horas, literalmente horas e horas sobre isso, mas eu estou acelerando aqui, porque lá no material eu vou deixar tudo para vocês lá detalhado, para vocês realmente, né, lerem ali e conseguir dar uma boa aula aí no domingo. Vamos avançar aqui então, O tópico 4 aqui fala sobre a responsabilidade do cristão. Aí aqui o comentarista da CPAD, né, deixou um recado aqui pra gente, né? Assim como o profeta Ezequiel era atalaia e alertava o povo sobre os falsos profetas, falsos sacerdotes, a gente também tem essa responsabilidade de atalaia. O que seria aqui a responsabilidade do cristão? Alertar o povo sobre o pecado, alertar o povo que está fora da igreja sobre as consequências de não guardar a palavra de Deus. Então aqui o comentarista deixou bem específico isso, né? E vocês vão ler aqui depois com mais detalhe a responsabilidade do cristão como um atalaia. Aqui o tópico 2, a responsabilidade do ímpio.
Se o cristão tem responsabilidade de alertar o povo, o ímpio também tem as suas responsabilidades. E qual que é a responsabilidade do ímpio? Eu coloquei para vocês aqui, ó. Tudo aqui detalhadinho, bonitinho, para vocês entenderem. E por último, para a gente finalizar aqui, pessoal, esse tópico, é o tópico 3, a extensão da nossa responsabilidade. Essa parte aqui eu achei bem interessante, eu nem ia comentar muito sobre isso, mas é bem legal a gente entender isso. Se a gente tem a responsabilidade, né, como cristão, de alertar as pessoas que estão fora da igreja, né, ser um atalaia para quem está fora da igreja, a gente também tem a responsabilidade, ele até colocou aqui como legal, como uma extensão da responsabilidade. Então a gente não alerta só quem está fora da igreja, mas a gente também tem a responsabilidade de alertar quem está dentro da igreja. Então às vezes a pessoa está ali, né, querendo parar de ir para a igreja, querendo parar de frequentar os cultos. A gente também tem que ser atalaia para essas pessoas. Durante o período que a gente teve, né, 2020, 2021, que nem pode citar muito aqui no YouTube, né, a gente sabe que teve esse período aí bem ruim, muitas pessoas pararam de ir para a igreja. Essas pessoas que pararam de ir para a igreja, pararam de frequentar culto, a gente também tem que ter a responsabilidade de, entre aspas, né, evangelizar essas pessoas. Então, nesse tópico aqui, daria para a gente conversar sobre muitos exemplos, só que não vai dar o tempo aqui, né? Então, vamos lá, pessoal. Só para a gente finalizar, então, esse vídeo, eu vou deixar para vocês, então, todo o material completo lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quer esse PDF aqui, é só entrar no grupo lá e pedir, aí eu já mando para vocês. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente vai lançar também a aula 2 na próxima semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre no grupo do nosso Telegram lá, ou do nosso WhatsApp, e a gente pode conversar mais sobre esse tema. E se você é professor da escola dominical, mais uma vez, vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição, para vocês se inscreverem no curso Mestre da EBD e aprender a preparar uma aula aí diferenciada para ministrar na sua igreja, beleza? Então é isso aí, até a próxima aí, tchau, tchau.